Pai querido, nós estamos tão gratos pela liberdade do Teu Espírito Santo aqui. Como é palpável e perceptível o Teu caminhar, ouvir os Teus passos nesse lugar. Ó Deus, nós queremos mais, porque nós temos fome e sede da revelação de quem Tu és. Nós queremos ouvir a Tua palavra nessa noite. Queremos ouvir a palavra revelada, a palavra rema, ministrar aos nossos corações ao Teu respeito. Senhor, que o Espírito da verdade me use nessa noite para ministrar ao coração dos Teus filhos. Que eu não te atrapalhe, Senhor, mas que o Senhor seja visto em todo o tempo nesse lugar. Que os nossos corações e mentes estejam cativos à Tua voz. Que nada venha atrapalhar esse momento aonde o Senhor falará com a igreja. Assim, ó Deus, eu me coloco à Tua disposição. E assim, Deus, eu te chamo para perto. Usa-me para a manifestação do Teu santo nome. E aqueles que creem digam amém. Amém, queridos. Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã preparando uma palavra, né, Carol? Carol que fica comigo até, só que eu fico na minha casa, fica na casa dela, viu, queridos? E ela fica esperando eu mandar o tema para ela fazer a arte. E aí fica ali na intercessão, né? Para até Deus trazer o maná que vai ser ministrado. E Deus trouxe uma palavra no meu coração que tem como tema a síndrome de Tomé. E nessa manhã o Espírito Santo, ele mudou a ministração, né? Hoje pela manhã eu estava adorando no louvor e de repente Deus falou assim: olha, vamos mudar a palavra. Vamos mudar a palavra, porque tem pessoas que precisam ouvir algo de Deus. Eu disse amém, Deus, acredito que eu vou ministrar essa palavra à noite, né? Vou ministrar à noite e eu creio que o Senhor vai falar com a igreja. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu acho que essa palavra é para Fortaleza. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo quer que eu ministre, amém, queridos? E todas as vezes quando nós estamos em um culto de ceia, eu fico, como é que eu posso dizer, constrangido comigo mesmo. Eu não sei você, mas eu vou fazendo autoavaliações de como eu tenho caminhado, de como tem sido a minha vida para com o Senhor, como eu tenho correspondido a Deus, a Jesus Cristo, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E talvez você já tenha me ouvido ministrar sobre essa palavra, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, amém? Então, abra comigo em Marcos, capítulo 16. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Amém? Diga assim comigo, se você puder, né? Eu sei que você está procurando aí o texto, mas diga assim comigo: o fato de ser de Cristo, o fato de pertencer a Cristo, eu corro um risco. Como assim? Eu achei que pelo fato de servir ao Senhor, de pertencer a Cristo, eu estaria protegido, guardado, livre de todo o mal. Mas você vai entender, queridos, o fato de sermos cristãos, de sermos discípulos de Cristo, nós corremos riscos. Amém? Então abra comigo, leia comigo Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo,
viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. E ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e de assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Querido, nós estamos aqui falando de um episódio que é tão conhecido por mim e tão conhecido por você, mas que nessa noite o Espírito de Deus, Ele quer trazer ao nosso entendimento como nós temos correspondido, o que nós temos feito como resposta ao amor que foi crucificado na cruz. Nós cantamos e louvamos ao Senhor e declaramos: qual a beleza! Talvez você tenha louvado a esse Cristo, talvez você tenha servido a esse Cristo, talvez você se intitula como cristão, talvez você se chama de crente, né? Oh, pentecostal, né? Aleluia, né, queridos? Mas talvez os teus atos não correspondem como atos de gratidão por tudo que Ele fez por mim e por você. O que você tem feito em troca? Não que Jesus queira algo em troca de nós, porque Ele não morreu na cruz pedindo algo em troca de você. Mas existe algo que Jesus anseia: a minha vida, a sua vida e a vida do próximo. O que eu tenho feito para corresponder a tamanho amor, a tamanho sacrifício, a tamanha oferta em uma cruz? O que é que você tem feito? Sabe o que é que estava acontecendo agora, nesse momento aí dessa história? Jesus no momento estava com 11 discípulos, diga comigo 11, mas não era 12, era. Só que um deles, chamado de Judas Iscariotes, a Bíblia diz, queridos, que quando Jesus estava celebrando a última ceia, a semente do diabo desceu para o coração de Judas, e essa semente provocou no coração de Judas o que hoje nós conhecemos como traição. Judas traiu o seu mestre. Mas eu não quero apenas falar de Judas, eu quero falar dos outros 11, aonde eles estavam? Diga comigo, no meio dos 11, é que está assim, 11, no meio dos 11 discípulos, houve só um, que permaneceu no propósito com Cristo. Você sabe quem é ele? Quem? Mais alto, mais alto. Diga comigo, Joãozinho. Queridos, quando Jesus foi morto, e ele ficou ali naquele madeiro, ele foi crucificado, a Bíblia diz que os judeus começaram a perseguir os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus começaram a correr risco de vida. E eles começaram a fugir, a se esconder. E conta a história real, viu? Que eu estou contando uma história real. Que tinha um discípulo que era conhecido como um dos mais achegados de Cristo, chamado de Pedro. E esse discípulo chamado de Pedro, ele negou Jesus. A palavra do Senhor diz que Pedro ali fugindo das perseguições, correndo risco de vida,
porque ele era um discípulo de Cristo. A Bíblia diz que olharam para ele, identificaram que ele tinha características de um cristão, porque ele andava, ele falava como Cristo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, se você se relacionar com ele, se você caminhar com Jesus, você vai ficar parecido com ele. Ei, não tem como se esconder, porque não tem como colocar uma luz debaixo da cama e ela não brilhar. Um dia você sendo impactado por essa luz, chamado Jesus Cristo, toda treva é dissipada. Você vai brilhar. As pessoas vão reconhecer Cristo, a face de Cristo revelada em você. As pessoas vão olhar para você e elas vão ouvir você falar e vai dizer: ele fala como Cristo. Gente, até o andado de Pedro, eles identificaram que Pedro era um discípulo. Ei, você anda como Cristo? Mas sabe o que foi que Pedro disse? Correndo risco de vida, diante daquelas perseguições, diante de tantos acusadores que estavam ali também para pegar os discípulos de Cristo, em meio a uma, entre aspas, e muitas aspas nisso, humanamente falando, para a realidade dos judeus, o Cristo derrotado na cruz. O Senhor deles, o mestre deles havia morrido, e eles não tinham mais ninguém por eles. Agora eles estariam perseguidos, mas com medo, correndo riscos, decidiram fugir. Sabe o que foi que Pedro fez? Jesus já tinha falado, diga assim: Jesus gosta de mandar recado. Às vezes Jesus chama a nossa atenção, porque Jesus já está no nosso futuro. E aí Deus chamando sua atenção hoje, Jesus está chamando a atenção de algumas pessoas aqui. Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, super gospel, todo pentecostal: não, Jesus, né? É tipo a gente está aqui na hora do louvor, a beleza revelada, Cristo, aí quando você sai daquela porta, o Cristo não é revelado através de você. E aí você acaba com os seus atos, com as suas atitudes, negando a Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Se as pessoas não estão identificando você como um deles, tem um problema seríssimo. Porque tem que ser algo natural, sem precisar forçar. Você não precisa nem usar roupa debaixo do cano, como é isso aqui, mocotó. Você não precisa nem andar daquele jeito, né? Com a Bíblia debaixo do braço, para as pessoas identificar que você é de Cristo. Mas queridos, até calado as pessoas percebem que você é dele. Só que tem gente que é melhor ficar calado, porque quando abre a boca, ele nega Cristo. Como você tem correspondido a esse Cristo revelado? O que você tem feito, como você tem agido? A palavra do Senhor diz: aquele que afirma ser dele, deve andar como ele andou. E nós não estamos falando de trejeitos, nós estamos falando de atitudes cristãs. Então, queridos, o título de crente, ou o título de protestante, como chama nós, o povo chama nós até de bode, né? Mas é melhor berrar aqui na terra do que berrar no inferno, né?
Deixa eu dizer uma coisa para você. Mas será que você está vivendo apenas um título, uma religiosidade, ou você está expressando a glória de Cristo? Aí você está na praia, achando que ninguém está lhe percebendo. Tu é crente? Tu é crente, né? Aí você está no ônibus, né? Aí de repente, assim, mulher, tu é crente, né? Por que será que eles percebem Cristo em nós? Sabe qual é o nível que eu quero atingir? E que eu espero que você atinja? Estando calado e revelar Cristo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa exalar tanto Cristo, ao ponto das pessoas não querer sair de perto de você. Mas queridos, está chegando um tempo aonde essa mesma perseguição que os judeus fizeram aos discípulos está acontecendo conosco na terra. Por causa de Cristo, nós seremos perseguidos. Por causa de Cristo, nós seremos caluniados. Por causa de Cristo, nós não seremos aceitos. Por causa dos princípios bíblicos, nós seremos rejeitados. Tudo por culpa de Cristo. Você está disposto a isso? Você vai fazer como os 10 discípulos que fugiram e que negaram Cristo? Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro, ao negar Cristo, a Bíblia diz que ele abriu mão das suas vestes de discípulos e voltou a fazer o que fazia antes. O que é que Pedro fazia? Ele pescava peixes, ele era pescador de peixes. Você já parou para pensar que quando a gente se revolta com alguma coisa, quando a gente se revolta com a religião, quando a gente se revolta com a igreja, quando a gente se revolta com alguma liderança, a gente abandona quem? Cristo. O bichinho não tem nada a ver com isso. E aí a gente acaba correspondendo ao que Ele fez por nós, abandonando aquilo que Ele nos chamou para ser e aquilo que Ele nos chamou para fazer. Pedro abriu mão de ser discípulo, removendo as suas vestes e voltando a fazer o que fazia antes. Só que Deus havia chamado Pedro para ser pescador de homens. Bata aí no ombro dessa pessoa: ei, tu está pescando peixe ou tu está pescando homem? Hein? O que é que você está pescando? O Mestre Jesus saiu do governo e do controle e do domínio da vida de Pedro, quando Pedro decidiu abandoná-lo, quando Pedro decidiu negá-lo. Eu não sei como você tem negado a Cristo, eu não sei quais atitudes você tem feito que não corresponde, que não agrada a Cristo, mas nessa noite esse texto está falando de 3 mulheres, 3 mulheres que agiram diferente dos discípulos. Onde eles estavam? Viram o sobrenatural que Cristo fez, caminharam lado a lado com Jesus, entraram nas casas, viram Jesus curar, viram multiplicação de pães e de peixes, viram mortos ressuscitar, viram enfermos serem curados. Aí no fim das contas, quando Jesus morre, passa 3 dias em silêncio, eles abandonam o Cristo. Só que 3 improváveis, diga assim, 3 improváveis, 3 mulherzinhas,
que ninguém dava nada. Maria, mãe de Tiago, Salomé e Maria Madalena. A Bíblia diz que essas mulheres decidiram não fugir, mas devolver ao Cristo, ser grata ao Cristo por tudo que Ele tinha feito para elas. Os judeus, quando morriam alguém, é uma cultura judaica. Inclusive, Silvio Santos, ele era judeu. Não havia flores, não sei se vocês chegaram a ver isso. O que é que os judeus levam aos velórios como um ato memorável? Pedras, eles levam pedras. Se você for para algum cemitério lá em Israel, você vai ver pedras em cima dos túmulos, pedras pequenininhas, em cima do pedras um pouquinho maiores. Mas eles não levam flores, levam pedras. Tinha 3 dias que o túmulo de Jesus não era visitado por ninguém. Os discípulos abandonaram Jesus, porque estavam correndo risco de vida. Às vezes nós abandonamos Jesus por causa da nossa reputação. Às vezes nós abandonamos Jesus porque a gente tem medo do que os outros vão pensar, do que os outros... é crente agora. Talvez você veio hoje à noite escondido de alguém. Talvez pessoas não possam saber que você está numa igreja evangélica. Deixa eu te dizer uma coisa, a salvação é individual. Você precisa se preocupar e importar com você. Às vezes você se importa com tantas coisas e você esquece de você. Mas lembre da sua salvação, isso é tão importante, tão precioso. Invista nisso. Você investe em tantas coisas, talvez você não está investindo na sua própria salvação. Queridos, as 3 mulheres, simples, não eram mulheres ricas, porque se você for estudar sobre Salomé, sobre Maria, mãe de Tiago, sobre Maria Madalena, são mulheres simples. E a Bíblia diz que elas juntaram seus dinheirinhos e compraram um aroma para embalsamar o corpo de Cristo. Elas estavam correndo risco. Os soldados romanos poderiam pegá-las e, prendê-las. Elas poderiam serem maltratadas durante esse percurso e ao chegar diante do sepulcro. Mas a motivação do coração delas, um coração grato por tudo que Jesus tinha feito por elas, fez com que elas comprassem o melhor que elas tinham. Por quê, queridos? Um aroma para embalsamar um corpo era muito caro. Não era algo fácil de ser comprado. Mas elas se juntaram ali, compraram e foram embalsamar o corpo. A Bíblia diz que no caminho elas olharam umas para as outras e perguntaram e disseram assim: quem é que vai remover a pedra do túmulo? Olha aí para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: tu acha que essa mulher ia ter força para remover essas pedras? Sabe quanto peso? Era mais de 10 toneladas de peso. As pedras que fechavam as portas dos túmulos. Como é que 3 mulheres magas, eu tenho certeza que elas eram magas. Porque o sol que fazia naquela época, a fome que Jesus precisava multiplicar, porque era uma fome abençoada, né? As bichinhas com certeza não estavam nem comendo, enlutada, triste porque Jesus tinha ido embora. E eu fico imaginando aquelas 3 coitadas andando no meio assustada e carregando o aroma e seguindo ao sepulcro. E de repente olharam umas para as outras e disseram: ei, quem vai remover a pedra? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não deixe que pedras te impeçam de alcançar o objetivo.
pessoas que estão desistindo na metade do caminho, porque estão preocupados com o tamanho da pedra. E aparentemente, talvez você não tenha força para empurrar aquela pedra. E você poderia ter uma justificativa plausível e dizer: eu não fui porque eu não tinha força. Eu fiz a minha parte. A gente gosta muito de fazer isso. Eu fiz a minha parte, mas a pedra não tinha. A pedra era muito pesada, eu não tinha força. E a gente começa a dar desculpas esfarrapadas para não fazer aquilo que o Espírito Santo nos chamou para fazer por causa do corpo de Cristo. Olhe para quem está do seu lado e diga: você ainda não conhece o tamanho do seu Deus. Queridos, a motivação do meu coração, a motivação do teu coração, a minha obediência, a sua obediência, a nossa permanência na vontade do Senhor, provoca o coração de Deus, e Ele provoca o sobrenatural que eu e você precisa. Eu não sei qual é o nome da sua pedra, eu sei a minha. Eu sei o nome da minha. Mas até com Kung Fu a gente aprende para quebrar a pedra. Porque quem tem fé não olha para o tamanho da pedra, já vê a pedra removida. Como seres humanos, como homens que somos, nós podemos até comentar: Clarissa, como é que nós vamos? Mas diga comigo, de repente, quem é da fé, age com fé. E continua caminhando. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eu vou entrar e vou embalsamar o corpo de Cristo. Eu não sei quem vai remover a pedra. Eu não sei o que vão fazer. Eu só sei que eu vou continuar caminhando no caminho, no processo. Só que tem pessoas nessa noite que estão desistindo na metade do caminho. Você fez o investimento como elas fizeram. Compraram um aroma muito caro. Você investiu, você projetou, você chamou outras pessoas para estarem com você. Mas na metade do caminho você lembra: tem uma pedra, não vai dar certo, vamos voltar. Olhe para essa pessoa e diga assim: Deus não te chamou para retroceder. Queridos, nós só retrocedemos quando o próprio Deus nos desacelera, porque Ele quer que eu e você descanse. Mas nós não fomos chamados para retroceder, nós fomos chamados para correr a carreira que Ele propôs para a minha vida e para a sua vida. Qual é o nome da sua pedra? Pergunta aí, qual é o nome da tua pedra? Talvez a tua pedra tenha 1 tonelada, a minha tem 100. Olha para o teu lado e diz assim: você tem fé? Tem pessoas nessa noite que estão preocupadas. Olha para essa pessoa assim: é natural ficar preocupado. Você é gente, você não é super-herói. Você é ser humano. Olha para essa pessoa e diga: você é gente. Tem momentos que você não vai dar conta. Tem um livro que diz assim: você vai dar conta. Eu vou escrever um livro, você talvez não vai dar conta. Eu não concordo muito com esse livro, porque nós somos humanos e tem coisas que a gente não faz, só Ele pode fazer. Tem coisas que não é na nossa própria força. Eu não tenho estrutura para empurrar essa pedra de 10 toneladas. Mas o Deus que eu sirvo, num piscar de olhos, no estralar de dedos, com uma só palavra, a pedra é removida. E Ele vai remover essa pedra. Dê o nome da sua pedra aí agora. Fale para você mesmo aí. Em poucos dias, essa pedra será removida, diz o Senhor. E você vai testemunhar isso, queridos.
Assim como Milena testemunhou a cura da mãe dela, você vai testemunhar o rolar da pedra. Apenas seja grato. Essas mulheres agiram com gratidão por tudo o que Jesus fez. Elas permaneceram servindo a Ele, mesmo Ele, faça assim comigo, ó, estando morto. Entre aspas, né? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já era domingo. E Ele tinha prometido que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Os discípulos achavam que o corpo ainda estava lá, mas não estava. Diga comigo, não estava. E eu fico me questionando e fico dizendo como é que 12 homens caminham com Jesus 3 anos e alguns meses, escutando um homem dizer que vai morrer, mas vai ressuscitar. Aí o caba morre e eles acham que o corpo de Cristo tinha sido roubado. Não, vocês não acham que eles são doidos não? Porque eu fico revoltado com eles. Será que eles não criam de fato no que Jesus falava? Talvez você esteja desse jeito nessa noite. Você não está crendo no que saiu da boca de Deus sobre o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Tomé! Olha o Tomé chegando. Bota aí. Você sabe o que é uma síndrome? Um conjunto de sinais e sintomas. E tem pessoas que estão igual Tomé, cheio de sinal e de sintoma de incredulidade. Queridos, será que o que Jesus já fez por você não é o suficiente para você crer na palavra dele? Será que um homem morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia, isso não é suficiente para você? Mas você está querendo ver, você está dizendo, eu só acredito se eu enfiar o dedo aqui, ó. Ele está vivo, é ele. Porque tem gente que fica brincando com Deus, dizendo assim, me mostra a chaga, aí eu quero saber se é ele mesmo. Duvidando. Olha aí para quem está do outro lado assim, para de duvidar. Você até pode duvidar, só que quem permanece na dúvida, deixa a incredulidade reinar no coração. E quem pertence a Ele não pode ser incrédulo, porque quando você é incrédulo, você está negando a Cristo. Quando você deixa a incredulidade alcançar o teu coração e a tua mente e as tuas convicções, você está negando Cristo. Você, em outras palavras, está dizendo que Ele não pode fazer, que Ele não é capaz de fazer, mas Ele é o Deus do impossível, e se Ele falou, Ele vai cumprir com a sua palavra. A Bíblia diz, Jesus já tinha ressuscitado. Estavam os discípulos em um domingo, reunidos numa casa. Só que só havia 10 discípulos. Tomé não tinha ido para esse culto. Olha para quem está do seu lado, não falta no culto. E aí Tomé estava lá. A Bíblia não diz o que é que ele estava fazendo, mas estavam os 10 reunidos. E diga comigo, de repente, a porta que estava fechada da casa, ela não foi aberta, mas Jesus entrou na casa e disse, Shalom, a paz seja convosco. Jesus ressuscitado entrou na casa. E eles viram que eram Jesus. A Bíblia diz que eles se encontraram com Tomé e disseram, Tomé, nós vimos o Messias, Ele está vivo. Nós vimos as chagas, era Ele. Tomé ficou, como assim? Não pode ser Ele. Eu só acredito se eu ver Ele, se eu tocar na chaga deles.
Se eu tocar no corpo dele, aí eu creio que é Cristo. Aí diga comigo, no outro culto, Tomé se arrependeu. Eu estou resumindo a palavra. Aí Tomé disse, mas rapaz, eu faltei o culto e perdi Cristo no culto. Não tem aquele culto que você não vai. Aí os irmãos dizem assim, meu irmão, se tu soubesse como o culto foi poderoso. Aí tu fica com aquela raiva dentro de tu assim, quem não foi, né? Aí a pessoa começa a dizer, mas rapaz, a presença do Espírito Santo. Sim, e aí? Aí foi, amém, aleluia, glória a Deus. Né? A síndrome de Tomé, né? Bom, tudo bem. Tá bom, eu só creio se eu vejo, né? Eu só acredito nisso aí se acontecer comigo. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi para o outro culto. Passou 8 dias, outro domingo. Aí ele disse, eita, será que Jesus vai aparecer de novo? Né? Aí diz que eles estavam reunidos, os 11. Tomé estava lá. A porta estava fechada. Mas Jesus entra dentro da casa mesmo com a porta fechada. E ele diz, a paz seja convosco, shalom. Jesus repete a mesma cena, porque ele quis incluir Tomé no propósito. Gente, ele é muito misericordioso, porque até mesmo quando nós falhamos com ele, ele continua sendo fiel comigo e com você. Ele vai ao nosso encontro. E ele provocou a mesma cena para que Tomé pudesse aproveitar, usufruir da revelação de quem Cristo era. Aí Jesus chega e já vai dizendo, toca nas minhas chagas. Toca. Não era isso que você queria? Toca. Eu estou aqui. Eu ressuscitei ao 3º dia, Tomé. Sabe, queridos, resumindo a ministração que é bem profunda. Mas Tomé, que para alguns foi visto como o incrédulo diante de todos os discípulos, pós-Cristo, foi o único que anunciou as boas novas em um lugar mais difícil da terra, aonde até hoje existem incrédulos naquele lugar. Tomé foi enviado à Índia. E ali Tomé, diante de todos os discípulos, pregou para uma nação incrédula. Porque Jesus vai me usar e vai te usar aonde eu e você onde nós somos deficientes, aonde nós somos tratados. Aí ele pegou o incrédulo e levou ao lugar da incredulidade. Em um lugar que até hoje existem vários deuses, aonde pregar o evangelho é completamente desafiador na Índia. Mas ele foi o único discípulo que teve coragem de ministrar sobre a incredulidade dos indianos. Jesus faz assim comigo e com você. E Jesus, a Bíblia diz, queridos, que Jesus mandou um recado para aquelas 3 mulheres. Elas entraram no templo e viram aquele jovem vestido de branco que estava sentado. Esse jovem de branco era um anjo, e esse anjo, o mensageiro de Cristo, ele disse: olha, vocês estão procurando Jesus Cristo Nazareno, ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar aonde colocaram o corpo dele, está vazio. A Bíblia diz que esse jovem entregou uma mensagem de Cristo para que essas mulheres avisassem aos discípulos e a quem? Pedro. Jesus fez questão
de lembrar de Pedro que tinha o negado. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando com você através de Pedro, através de Tomé? Que mesmo nas nossas falhas, Ele ainda é misericordioso para confiar em mim e em você. Que mesmo nas nossas fraquezas, que mesmo quando nós o abandonamos, Ele ainda continua olhando para mim, para você, com um olhar de amor e dizendo: eu ainda confio em você. E a Bíblia diz, queridos, que Pedro, em um determinado momento, estava pescando peixe junto com outros discípulos. Só que eles lançavam as redes e não vinha peixe. Lançava de um lado, lançava do outro e não vinha nada. Porque Jesus não estava mais os direcionando. Eles em si mesmo estavam governando. Mas a palavra do Senhor diz, queridos, que de repente, diga comigo, de repente, Jesus apareceu, ressurreto. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: quando Ele disser que vai te visitar, se prepara, Ele vai. E tem pessoas que vieram nessa noite, porque você sabia que Jesus falaria com você. E Ele já está falando com você desde o começo desse culto. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E quando Jesus olhou nos olhos de Pedro, Jesus olhou para Pedro. Será que Ele disse assim: você me negou? Aonde você estava? Você me abandonou? Você deixou de fazer o que tanto eu pedi para que você fizesse como discípulo? Jesus fez isso? Não. Diferente de mim e de você, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, eu não sei se você entendeu, mas Jesus estava confiando em alguém que tinha o negado o seu maior investimento, chamado igreja. O maior investimento de Jesus é a igreja. Sou eu e você. E Ele entregou nas mãos de um homem que o negou. Você tinha coragem de fazer isso? De entregar o seu empreendimento, os seus negócios, a chave do seu cofre? Nem tem mais cofre. Ou tem? Vocês têm cofre? Teu avô, amor. O meu avô enterrava no chão, aí morreu, era cruzeiro, nem deu para ter mais tempo de trocar. Essa história é engraçada, viu? Minha avó ficou mordida, chateada, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Você não vai confiar os teus investimentos na mão de alguém que já negou você, ou que decepcionou você. Mas nós servimos a um Cristo que não olha para nós, para o que vem de mal de nós, mas Ele conhece o nosso interior, e Ele ainda continua investindo em mim e em você, Ele ainda continua insistindo em mim e em você, Ele ainda continua acreditando em mim e em você, e ainda diz: ei, cuida das minhas ovelhas. Deixa eu contar uma coisa para você. Na verdade, você vai contar comigo. Olha para essa pessoa e diz assim: a palavra do Senhor diz que eu e você somos o corpo de Cristo. Eu e tu, tu e eu, nós somos o corpo de Cristo. E aí eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. O que você está fazendo por esse corpo de Cristo? Será que você tem agido como essas 3 mulheres, com um coração grato, que corresponde ao que Jesus fez por elas?
e que embalsamaram. Queridos, quando nós embalsamamos um corpo, isso significa embalsamar, fala sobre cuidar. Eu estou cuidando do corpo, eu estou zelando do corpo, eu estou preparando, eu estou deixando esse corpo belo, eu estou deixando esse corpo cheiroso, porque um corpo que está morto, ele é fétido. Mas quando ele é embalsamado, nós removemos aquilo que não cheira bem. Sabe, queridos, o Senhor está chamando eu e você para cuidar do corpo dele, que é a igreja do Senhor. A igreja são pessoas, seres humanos. Quantos estão se perdendo, precisando de um homem, de uma mulher, que vai querer correr risco de vida, que vai querer corresponder a esse amor, ser grato ao que Jesus fez. Mas agora eu quero ver, nada contra, porque eu já fiz muito isso, mas hoje eu não faço. Talvez nesse período de campanha política, você esteja lá correndo atrás do seu político, ó. Né? Aí sobe em cima do carro, pega a bandeira e quando chega na igreja, Cristo, Cristo. Aí tu ainda se envolve com corrupção. Pega o dinheiro e diz: ei, meu irmão, vamos botar no meu candidato. Mas fique cuidado, né? E você não investe no reino de Deus. Nada contra, queridos, porque nós como cidadãos, nós precisamos exercer a nossa cidadania e colocar homens e mulheres de Deus para governar a terra. Independente da religião, mas que sejam homens e mulheres que tenham princípios bíblicos para governar o povo. Respeito os teus posicionamentos, assim como eu publiquei dia 16. Vou aproveitar esse link aqui. Nós não usamos esse altar aqui jamais para falar sobre política, mas nós vamos interceder como igreja por esse tempo, para que eu e você possamos exercer a nossa cidadania com consciência bíblica. Mas por que eu estou mencionando isso? Eu quero que você tenha bastante cuidado. É porque talvez você esteja ou estará empenhado atrás de homens, mas para Deus você tem negado Ele, dando o seu pouco tempo. Amém, queridos? Às vezes nós vibramos, eu como torcedor do Fortaleza, né? Espero que você tenha uma oportunidade de estar comigo no Castelão, assistindo um jogo do Fortaleza. Eu vibro, eu grito, Fortaleza, né? Isso não é pecado, isso não vai me inferir a minha imagem como cristão. Mas talvez a gente tenha vibrado por tantas coisas dessa terra, mas quando se trata de Cristo, a gente fica mudo. A gente não tem coragem de falar de Cristo para as pessoas, que a gente tem vergonha. A gente se sente incapaz. A gente não se sente preparado. Eu não sei qual é o risco que você vai correr por causa dele, mas eu espero, querido, que você corresponda ao que Ele fez na cruz, porque a cruz, o Calvário, até hoje, mediante a ceia do Senhor, nós mencionamos que o Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, e Ele está querendo salvar outros homens, outras mulheres, jovens, crianças, mas essa palavra precisa chegar a esses corações, através de mim, através de você. É isso, queridos. O que você está fazendo? Agnes falou muito bem. Morreram 62 pessoas no voo da Voipaz. Morreram 6 pessoas em um voo pequeno. Pessoas estão morrendo a todo tempo. Mas será que a palavra chegou a essas pessoas? Será que a verdade que liberta, eu não estou falando de religião, estou falando de Bíblia, chegou até essas pessoas?
O que você está fazendo para que a palavra do Senhor chegue aos corações? Você tem contato com muitas pessoas, talvez na sua faculdade, na sua escola, no lugar do seu trabalho, mas o seu investimento nessa vida é só em busca de dinheiro. Talvez você está ali trabalhando para alguém, talvez você está ali com a sua profissão, investindo na vida de alguém, mas você tem esquecido de pregar a palavra do Senhor. Você, para mim, não é cristão. Não é. Porque você está negando Cristo no meio dos homens. Você precisa ser parecido com Ele. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de atos de justiça. Aonde você estiver, você precisa expressar Cristo. Talvez esse teu aluno ou essa tua aluna que chega para você todos os dias, ela está passando por uma depressão e ela está pensando em tirar a sua própria vida. E Deus te colocou ali do lado dessa pessoa, porque Deus quer te usar para trazer liberdade para essa vida. E você está de mãos atadas e lábios cerrados. Talvez você conhece uma família, um casal que está prestes a se divorciar. Talvez seja você, esse casamento que está por um fio. Mas você conhece a cura, você conhece a liberdade, mas você não tem falado, você não tem anunciado Cristo. Até quando você vai fugir como discípulo? Até quando você vai continuar negando a Cristo? Pregue em tempo e fora de tempo. Quantos aqui conhecem pessoas que estão com depressão, que vivem com ansiedade? Levante sua mão. Pessoas que estão com problemas emocionais. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Essas pessoas precisam do Cristo que está em você. Revele Cristo. O nosso diácono Evandro, que está aqui nessa noite, semana passada ele entregou a sua mãe ao Senhor. Deus recolheu a mãe de Evandro. Mas antes disso, quando Evandro ficou sabendo que a sua mãe estava enferma, ele se empenhou em pregar o evangelho para sua mãe. Ele teve o privilégio de ver a sua mãe confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Hoje, a mãe de Evandro, ela descansa, mas nós temos a certeza da salvação dela. Eu tive o privilégio também de vê-la no leito do hospital. E ali nós fizemos novamente a oração de confissão, louvamos. Sabe, queridos, a gente não sabe o dia do amanhã, mas nós precisamos anunciar Cristo. Revele essa beleza. Use suas redes sociais para pregar Cristo. Talvez você queira seguidores para divulgar o teu trabalho. Talvez você queira ter seguidores para ser contratado por alguém, porque você tem tantos seguidores, e isso financeiramente vai te ajudar, vai abençoar outra pessoa. Ei, você tem seguidores, e se tem pessoas seguindo você, Cristo precisa ser revelado a ela através de você. Em tempo e fora de tempo, revele Cristo, pregue Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Talvez essa palavra tenha sido dura para você. Hoje eu não vou te chamar à frente para receber nada a não ser Cristo, que é o que de fato nós precisamos.
Talvez você veio nessa noite querendo uma imposição de mãos, querendo uma palavra profética, uma unção específica dos céus. Ei, nós só precisamos de Cristo, e Cristo é suficiente. Ele é o que nós precisamos, exclusivamente dele. Sabe, queridos, nessa noite nós vamos participar da ceia do Senhor, e como igreja nós temos o entendimento que individualmente você é que deve se examinar a si mesmo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, coloca para mim aí por favor, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 28, aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo está instruindo o povo à ceia do Senhor, e ele diz algo muito interessante. Você precisa ter esse entendimento. Ele diz que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra do Senhor em nenhum livro da Bíblia, dos 66 capítulos, diz que eu, como pastor, que outra liderança vai te examinar para te liberar para participar da mesa do Senhor. Mas a palavra diz que cada um, ele está dizendo, eu na minha individualidade, você na sua individualidade, você que tem a responsabilidade de examinar a si mesmo. No versículo 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Então, queridos, nós vamos participar de algo sagrado. Nós não vamos comer um simples pão, nós vamos comer e participar do corpo de Cristo. Nós não vamos beber um simples suco de uva, nós vamos beber o sangue da nova aliança de Cristo. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. E isso, queridos, traz saúde para mim e para você. Ei, Jesus na última ceia, mesmo sabendo que Judas iria o trair, mesmo sabendo que Pedro iria o negar, Jesus não proibiu Pedro e Judas de participar da ceia. A Bíblia diz que Jesus lavou os pés de todos, inclusive do traidor. Jesus partiu o pão, deu graças e entregou nas mãos dele. E eles, todos que ali estavam, mesmo sendo pecadores, mesmo com a semente do diabo no coração para trair Jesus, mas Jesus não excluiu Judas da mesa. Mas Jesus deu a oportunidade para que Judas se arrependesse. Então, queridos, se arrependa nessa noite dos seus pecados, que eu e você possamos confessar os nossos pecados ao Senhor e receber a purificação dele, e aí sim participarmos da mesa da ceia. Estenda suas mãos, estenda suas mãos, nós vamos orar. Senhor, nós consagramos os símbolos que representam a ceia do Senhor. Nós consagramos os pães que representam o corpo de Cristo. Nós consagramos o suco de uva que representa o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O teu sangue é a nova aliança que nos purifica de todo o pecado. E nessa noite, Senhor, os nossos diáconos estarão servindo a igreja para participar da melhor mesa, assentado contigo. Aqueles que creem, digam amém. Os nossos diáconos estarão servindo você. E se você desejar participar da ceia, pegue o pão e pegue o cálice. Aleluia.
você tenha a oportunidade nessa noite de aí no seu lugar se arrepender. Fale com o Senhor. Tenha seu momento na sua individualidade. Clame a Ele. Peça ao Senhor para que Ele lave, purifique, limpe de todo pecado. Senhor Jesus Cristo, nós nos arrependemos nessa noite. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão pelas nossas transgressões. Mas nós te louvamos e te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Que por causa, Senhor, das tuas pisaduras nós fomos sarados e curados, Senhor. E o castigo que nos traz hoje a paz, o Senhor levou sobre si naquela cruz. E nós rendemos graças em gratidão ao Senhor por sua entrega. Aleluia. Te louvamos, ó Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Nós temos uma direção do Espírito Santo nessa noite. Eu sei que a igreja está cheia, mas a palavra do Senhor diz que eu e você hoje somos o corpo de Cristo, e nós estamos juntos, unidos na unidade da fé. Que você possa sair do seu lugar, ir até alguém aonde você vai trocar esse pão, e você vai olhar para essa pessoa e você vai dizer: nós somos um em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, amém? E você pode também liberar uma palavra de Deus sobre essa pessoa, amém, queridos? Você tem liberdade, saia do seu lugar, seja um mensageiro de Deus, libere uma palavra de vida para essa pessoa. Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, diga, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Senhor, nós te damos graças essa noite e te louvamos pelo teu sacrifício. Igreja, que nessa noite você possa comer do corpo de Cristo, amém? Aleluia! Eleve aos céus o cálice. Esse cálice representa o cálice da nova aliança. Sobre sua mão, queridos, está o sangue do Cordeiro que foi imolado. Esse sangue traz cura, e eu profetizo cura sobre você. Aonde houver enfermidade no seu corpo, o sangue de Cristo vai tocar essa enfermidade. Senhor, eu declaro, por meio do teu santo nome, que aonde o teu sangue atingir e alcançar, aonde houver alguma célula cancerígena, ela será agora curada em nome de Jesus.
eliminada do corpo de Cristo. Aonde houver algum espaço para espírito de morte, eu declaro agora que o sangue de Cristo trará liberdade nessa noite. Eu declaro, igreja, que você é livre, que você é livre, que você é livre. Beba do novo cálice da nova aliança, do sangue do Cordeiro de Deus. Podeis beber. Os pecados, você pode louvar a Ele. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você vai declarar que você é livre. Eu sou livre. Declarei. Nós somos livres. Diga. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Declare. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Quem vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos, declare. Está nas mãos do meu Jesus. Você pode aplaudi-lo. Aleluia, 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 aleluia. Toda glória ao Senhor. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Se você nunca antes confessou Jesus Cristo, uma confissão pública, a Bíblia nos ensina a fazer essa oração. A palavra do Senhor diz que quando nós confessamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz, queridos, que quando nós confessamos Cristo, o Espírito Santo, Ele passa a habitar dentro de nós. Se você nunca antes fez essa oração e hoje você decide confessar Jesus Cristo, levante sua mão onde você estiver. Nós queremos, aleluia, glória a Deus. Você pode vir aqui, jovem. Se houver mais alguém, queridos, levante sua mão. Se você estiver no primeiro andar, tenha liberdade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Aleluia. Sabe, Jefferson, você está produzindo vida. Não é sobre o tamanho da pedra, é sobre permanecer obedecendo ao Senhor. E eu falo isso
como homem de Deus, que escuta a voz do Espírito, não te preocupas, porque Ele mesmo está encarregado de remover a pedra. Eu não falo isso por uma impressão humana, eu falo isso por uma impressão do Espírito. Hoje, o seu cunhado recebe a Cristo, porque você entrou no túmulo de Cristo. Você viu a revelação de Cristo e você mencionou Cristo. Você embalsamou o corpo de Cristo. E hoje, queridos, nós estamos aqui com o corpo de Cristo. Vem aqui a senhora. Como é o nome da senhora? Vânia. Vânia, é a primeira vez que eu estou vendo a senhora. Vou baixar para a gente ficar num tamanho igual. É aqui. Rocotosoia dararabasoque. Senhor, revela a beleza de quem Tu és. Revela quem Tu és. Se achegue a ela nessa noite, Pai. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo toca na tua mente. O Espírito Santo toca no teu coração. O Espírito Santo, Ele entra em uma área que homem nenhum pode alcançar, mas a presença do Senhor que está diante de ti, Vânia, ela pode alcançar. Ele entra na tua casa. Você está representando sua casa aqui. Eu declaro nessa noite que todas as correntes que aprisionam os da tua casa, elas são quebradas nessa noite em nome de Jesus. Senhor, eu declaro liberdade. Liberdade. Não há mais tempo para chorar, é tempo de acreditar. O Senhor te chama para viver pela fé e não duvidando dEle. Ei, mulher, não duvida do Senhor. Não duvida do tamanho. Você tem dito que você tem pouca fé, mas Ele te sustenta, te toma pela mão direita e te ajuda nessa caminhada. Apenas olha para Ele. Apenas olha para Jesus. Hoje a senhora está se entregando a Ele, e o Espírito Santo dele vai habitar dentro da senhora, porque a senhora é templo e morada dele. Amém. Aleluia. Coloca a mão no coração. Vocês vão fazer essa oração comigo, amém? Vocês vão repetir essa oração. Digam assim comigo: Jesus Cristo, nessa noite, diante da tua presença, repitam, diga: eu confesso, Jesus Cristo